imagens, os vídeos, áudio, etc. Posso importar isso, né, de um lado para o outro, para sincronizar, por exemplo, daqui eu quero levar lá para a publicação. Tem tudo aqui explicando aí, tá? Isso é um repositório aberto que vocês têm lá no GitHub, Times Marketing 3. Mas enquanto ele não processa aqui mais coisas, vamos olhar lá por trás, dentro dele, como funciona. Deixa eu trazer aqui. Podem fazer pergunta aí, pessoal, se tiverem dúvida. Tá? Estou explicando aqui porque muita gente diz, Ney, tu só falou por cima, então eu queria mais a fundo. Então, o meu projeto tá, qual é que é o nome? Times Marketing 3, dentro do diretório projetos, né? Aqui dentro, pessoal, o que importa nisso aqui tudo? Um arquivo chamado, uma pasta chamada PRJ. O resto é sistema, tá? Claro que tem a configuração do .env, etc. Mas para a operação é aqui dentro. E aqui, para cada pasta que tu criar, é um projeto, é uma empresa. Então, se tu fosse prestar serviço para várias empresas, cria uma pasta para cada um. Tá? O sistema, se você rodar lá o GitHub, eu já criei um setup que tu roda, e daí tu diz setup full, ou setup a empresa, daí ele já cria essa estrutura para você. Então, dentro da empresa, o que eu tenho? Eu tenho a marca, que seria as imagens de marca, né? Eu tenho uma base de imagens aqui, né? Então eu posso ter muitas pastas com informação aqui, que ele vai poder pesquisar, ou tu informa, lembra que eu expliquei que tu pode dizer, eu quero que use tal pasta. Então, você pode pegar, fazer ótimas imagens, certo? Jogar numa pasta aqui, né? Ou jogar pelo Telegram, e aí você sempre referenciar elas, né? De produtos. Imagina que você vende produto. Você pode ter lá, né, um monte de imagens ou vídeo do teu produto, e quando você vai gerar, você referencia sempre isso. Então, tu está criando 200, 300 vídeos do teu produto em 200 canais, certo? E o import aqui é só para exportar esse conteúdo. E aqui que está o ponto. 3 arquivos que vocês devem ter sobre a tua empresa. A identidade dela, né? As guias, o teu guia do que é o teu negócio e qual é as campanhas que tu quer. Então eu organizei essas informações aqui sobre o INEMA. Então ele sempre está associando com essa informação. Quando ele vai buscar pesquisa no mercado, ele pegou o que eu pedi da campanha, mais o conteúdo que tem da minha marca. Certo? Beleza. Então, esse é o ponto interessante. E aí o resto não interessa, interessa só output. Então, o que eu tenho que fazer? Copiar 2, 3 imagens da minha marca aqui. Se tu quiser ter foto do fundador, etc. e tudo, que nem eu tenho as minhas imagens aqui, certo? Eu posso ter de gestores, das pessoas, etc. Eu posso ter o logo da empresa, né? Você vai organizando dentro de marcas. Aqui é a base de que você possa ter. Não precisa ter, mas se tu tiver, sempre que ele não tiver imagem, ele vem buscar aqui, né? E a base de conhecimento e output. E aqui é cada uma das campanhas que tu faz, ele cria um número e vai colocando aqui. Então, nós estamos na 106. Ó, se nós vamos olhar lá o que está acontecendo, ó, ele está dizendo, ó, etapa 2 concluída, certo? Iniciando o vídeo, gerando a narração, criando o plano de cenas, e ele vai trabalhando para ti e notificando para tu não ficar, né, por fora. Aqui, ó, então o que acontece? Ele criou as imagens, certo? Então ele pegou imagens que ele criou baseado naquilo, mas eu podia ter dado as imagens de quê? Daquele conteúdo. Eu podia ter mandado ele pegar print screen daquilo lá, certo? Então, eu que digo como eu quero fazer.
Então, no caso aqui, ele criou as imagens aí do jeito que ele quis, certo? Beleza. E aí, vamos ver, da imagem ele vai, além de ter o áudio, a copy e o criativo, ó, o áudio está aqui, ó. Ele já criou 2 áudios aqui para nós, certo? Daí ele criou o conteúdo aqui que seria do quê? Um carrossel. Então sempre ele cria um carrossel, baseado no número de imagens que tu disse. E ele termina com o quê? Com CTA. Ó, isso aí ele criou. Então, eu começo aqui. Isso aqui é um template. Você define vários templates que tu quer. Layout, etc, tudo. Tu orienta ele como tu quer. Então, vocês viram que lá, quando tu escolhe estilo, quando coloca templates, você escolhe e ele vai usar tipo de letra, etc, etc. Para que isso? Porque eu quero repetir isso centenas de vezes. Então, tu cria esse padrão. Cada um desses padrões, esses templates, dá para chamar de skills, ou dá para chamar de agentes, como vocês quiserem. Tá legal? Ó, então ele vem aqui, ó, nível 1, né? Nível 2, né? Nível 3, ó, nível 4, nível 5, né? Aí ele faz aí, né? Vai apresentando tudo isso aqui. Ó, e já começou, ó. Tu vê que o CTA, ele já começou aqui, ó, né? Então ele já começa e ele fez 3 slides aqui em CTA. Se eu tivesse pedido só 5 fotos, que é o default, provavelmente ele tinha feito só um CTA. Beleza? Beleza? Então depois, Mate, depois tu dá uma olhada, eu já respondo para ti também. Então veja só, certo? Então ele criou o carrossel. Eu posso pegar essas imagens de carrossel e mandar publicar, certo? Eu tenho que só alinhar quantas imagens eu posso colocar no Instagram, no Facebook, no papá e papapá, certo? Bom, e aí eu vou para o vídeo. Ele está trabalhando e criando os vídeos, só que as imagens do vídeo também ele cria aqui, certo? Né? Então, baseado no que eu pedi, ele vai criar aqui, né, um outro formato, um outro, né, ou seja, para ele montar os vídeos, inclusive botou até aqui um gráfico em cima. Então, muitas vezes, o que acontece? As imagens não são tão legais, certo? Então, a gente pode ajustar, dizer que não queremos as imagens assim, não queremos assado, porque depende, né, da onde tu está pegando as imagens, certo? Eu não peguei top para não gastar, então eu uso essas imagens geradas por aqui. Mas eu já podia ter base disso ou usar os screen save, certo? Bom, o screenshot, aliás, desculpe. Então, voltando aqui, ó, ele criou 2